Hoje nós teremos a nossa exposição com o nosso irmão Luiz. Que Jesus esteja convosco, como sempre. Assim seja. Tu não foi para assistir minha palestra lá no Allan Kardec? Eu falei de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Cuidado que está apagando ali quando você encosta aqui no fio, tá? Deixa eu... Tá bom assim? Tá meio frouxo. Bom, nosso tema está ali já na telinha. A jornada da alma. Na verdade, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo ao final da história, mas eu que inventei esse tema. E nós tomamos como referência a parábola do bom samaritano. E essa parábola, ela diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Isso faz parte da parábola do bom samaritano, contada por Jesus e registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 37. No contexto do Espiritismo, essa passagem é rica em significado e oferece diversas lições morais e espirituais. Por que nós colocamos assim? Porque sempre que você lê a parábola do bom samaritano, não só ela, como todas as outras parábolas e ensinos de Jesus, sempre há uma forma de a gente ver, né? Uma forma diferente de a gente ver e achar uma referência, um ponto a mais de estudo. Então, não tem por que a gente dizer, mas essa parábola eu já conheço, né? Mas sempre há algo a mais que a gente pode extrair dela, não só dela, como de todos os ensinos de Jesus. Então, interpretações espíritas da parábola. Ela diz assim: a descida de Jerusalém para Jericó pode ser interpretada como a jornada da alma do plano espiritual, Jerusalém, para o plano material, Jericó. Imaginando, Jerusalém, as moradas celestiais, e Jericó, as moradas da Terra, ou outros planetas, mundos que estejam na mesma condição. Então, para o plano material, Jericó representando as experiências e provações da vida terrena. Essa descida faz parte do processo evolutivo do espírito, onde ele busca aprendizado e resgate de débitos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, parte 2, que trata da encarnação dos espíritos. Estudando essa parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos o respaldo desse tema que nós abordamos aqui nessa noite. Alguém falou que estava, você falou que estava com gripe lá no passe? E eu acho que está começando comigo. Foi o ventinho, né, que deu antes quando vinha vindo para cá, depois descer ali do carro. É velho é assim mesmo, né? Pega a gripe de Vargas, assim, do arzinho, né? O perigo do afastamento dos princípios morais. A estrada entre Jerusalém e Jericó era conhecida por ser perigosa e frequentada por ladrões. Espiritualmente, isso pode simbolizar os perigos e as dificuldades que encontramos ao nos afastarmos dos princípios morais e espirituais, nos expondo a influências negativas e sofrimentos. A exposição às nossas escolhas. Ou nós estamos indo para Jerusalém, ou já fomos a Jerusalém e estamos voltando para Jericó. As escolhas são nossas, né? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então a consciência, ela vai nos apontar qual é o caminho melhor para as nossas vidas. Mas é interessante como nem sempre nós ouvimos essa tal consciência. Nós tomamos decisões precipitadas.
E essas decisões precipitadas é que fazem a gente transitar por esse caminho. A queda e o sofrimento. O homem que é atacado, despojado e deixado meio morto, representa as dificuldades, os sofrimentos e as provações que enfrentamos em nossa jornada terrena, muitas vezes causados por nossas próprias imperfeições e escolhas equivocadas. E esse estudo nós encontramos no Livro dos Espíritos, nas questões 629 a 646. Eu fiz até assim essa questão de colocar essas referências contidas lá no Livro dos Espíritos, para a gente ver como o estudo vai muito além daquilo que nós a princípio olhamos, né? Olhamos uma mensagem que fala da caridade, de a gente ser caridoso e tudo isso, mas fala para nós, o que ela fala para nós, diretamente, das nossas responsabilidades, né? Que não vai somente no fato de você ser uma alma caridosa, mas uma alma que tem muitas e muitas responsabilidades além disso. Então, a indiferença e o egoísmo. A passagem do sacerdote e do levita, que ignoram o homem ferido, ilustra a indiferença e o egoísmo que ainda prevalecem em muitos corações. E aí, como dizia aquela mensagem lá de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que dizia que a gente fizesse sempre essa análise da consciência, de como foi o nosso dia, de como foi o nosso mês, a nossa semana. E é interessante, né, que me passou agora uma ideia assim, obrigado Senhor, né, que a gente sempre diz que foi uma ideia que passou, que no início do ano, nós já estamos no meio do ano, então já vão se preparando, né? No início do ano a gente sempre faz a nossa programação para o ano vindouro, não é? Esse ano eu quero fazer isso, aquilo, eu quero ser mais bom do que já foi, né? E o ano passa, e deveria chegar no dia 31 de dezembro, e a gente então poder olhar tudo isso que nós, não é que prometemos, é que julgamos que faríamos, né? Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, né? Então, eles representam aqueles que, presos a formalismos ou interesses próprios, não se dispõem a auxiliar o próximo em necessidade. A parte terceira, capítulo 12, que trata da perfeição moral, encontramos este assunto nas questões 913 a 917. Por isso era bom que quando a gente viesse para o centro, sabe, eu me lembro de um tempo em que eu fiz muito isso, né? Eu ouvia palestra, ouvia um sermão, uma pregação, e eu ia com o meu caderninho. E quem estivesse falando lá na frente, eu ia anotando as coisas, né? E eu tenho muitas anotações desse tempo. Depois, acho que foi a vista que foi ficando cansada, e daí eu abandonei o caderninho, mas é uma boa ideia, né? Continuando, a caridade em ação. O samaritano, considerado um estrangeiro e até mesmo um inimigo pelos judeus da época, é quem demonstra a verdadeira compaixão e presta auxílio ao homem ferido. No Espiritismo, o samaritano personifica a prática da caridade desinteressada, do amor ao próximo, sem distinção, da ajuda incondicional a quem necessita. No Livro dos Espíritos, trata da caridade nas perguntas 886 a 889. Interessante a gente então anotar e ir lá, né? Dá uma olhadinha lá. 886 a 889. O amor como essência. A parábola enfatiza a importância do amor e da caridade como essência da moral cristã, que o Espiritismo também abraça. O próximo não se limita aos nossos amigos ou familiares, mas a todo aquele que cruza o nosso caminho e precisa de auxílio, independentemente da sua origem ou condição. E muitas vezes nós irmos de encontro às necessidades que não se apresentam diante de nós, mas nós conhecemos ela e precisamos tomar decisões
e ir de encontro a essas necessidades. Relacionamos com a questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a principal virtude? Kardec pergunta aos Espíritos. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Responde os Espíritos do Senhor. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Me chama bastante a atenção isso, no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então nós estamos diante do convite à ação. Jesus, ao final da parábola, que bom que já estamos terminando, já está no final da parábola, né? Aí diz ao doutor da lei: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Essa é uma exortação à ação, ao exercício da caridade e da fraternidade em nosso dia a dia. O Espiritismo nos convida a refletir sobre o nosso papel como bons samaritanos na jornada da vida, estendendo a mão àqueles que sofrem e necessitam de amparo. E esse amparo, é bom a gente lembrar disso, que vai muito além das necessidades materiais que as pessoas apresentam. Mas exige uma dedicação muito maior nossa, porque as necessidades, às vezes, elas não se apresentam do aspecto material, conforme, né, a condição e necessidade material. Não é essa a necessidade. A gente pode encontrar, muitas vezes, necessidade aqui mesmo, enquanto nós estamos conversando, estamos ouvindo uma palestra, né? Palestra que não é bem assim, é uma conversa só, né? Nós temos necessidades. Muitas vezes irmãos nossos que chegam à casa espírita e vêm e vão, vêm e vão. E nós não estamos tão interessados assim em saber o que acontece com o nosso irmão, né? Muitas vezes até pessoas que frequentam já a casa há um bom tempo. E aí meu irmão me falava esses dias: Luiz, você vê como que está, vou falar isso em rede, em rede nacional, você vê como está, ele percebeu isso no centro que ele frequenta lá no Rio de Janeiro, né? Como está baixando a frequência no centro espírita. Não sei se você observa aqui, né? Por que será que está acontecendo isso? Então, eu me lembro de um tempo em que uma pessoa me falou assim, lembrando lá das palavras de Umbanda, dizia assim: Luiz, sabe o que falta para as pessoas, para que o centro tenha realmente uma vida espiritual? Falta é mais axé entre as pessoas. E eu gravei bem essa palavra, axé, né? Axé significa encontro, encontro, de a gente se encontrar, de a gente se abraçar, mas não se encontrar lá, não, se encontrar aqui mesmo. Não apenas boa noite, só boa noite, vai, senta no seu lugarzinho e pronto, né? Eu sempre admirei aquela frase que dizia assim, não sei se aqui tem: o silêncio é uma prece. E eu sempre pensava assim, mas se você vai, lógico que é interessante isso, né? O silêncio é uma prece. Não vamos fazer uma bagunça aqui, né? Mas a gente se abraçar e a gente dar um beijo, né, no outro, isso é muito bom, sabe? Muito bom. Eu me lembro que uma vez eu frequentava um centro e um dia, quando eu ia chegando assim, uma moça que frequentava conosco lá, eram as quartas-feiras à tarde, aquelas reuniões, reunião de estudo do Evangelho, nós tínhamos quartas-feiras à tarde. E aí uma moça que estava participando da reunião, ela era lá de Florianópolis, e esteve um bom tempo ali conosco. Aí aquela tarde disse assim: lá vem o beijoqueiro. E eu achei muito legal isso, né? Porque é verdade mesmo, a gente precisa aprender a se beijar, sabe? Precisa aprender a se beijar. Isso revela o carinho, o amor que a gente tem um pelo outro. E às vezes esse abraço e esse carinho, essa demonstração de carinho, o beijo, como dizia na Bíblia, fala isso, né? No ósculo santo, tá? A gente transmite isso um para o outro.
E muitas vezes a necessidade que a pessoa tem, naquele instante foi satisfeita. Ela foi acolhida pelos seus irmãos de fé. Né? Então o Espiritismo nos convida a refletir sobre o nosso papel como bons samaritanos na jornada da vida, estendendo a mão àqueles que sofrem e necessitam de amparo. Convite à prática do amor. Para o Espiritismo, a frase "descia um homem de Jerusalém para Jericó" introduz uma poderosa alegoria sobre a jornada da alma, ou como a gente pode dizer também, sobre a jornada do Espírito. Eis que nós somos Espíritos. E aí nós entendemos, compreendemos, falamos, estudamos, refletimos sobre isso, sobre a reencarnação. Então é a jornada da alma, porque hoje estamos aqui como almas encarnadas, espíritos encarnados, né? Almas do Senhor, na grande jornada do crescimento. E aí acontece que lá depois de um bom tempo, que a gente já está meio cansadinho dessa jornada, nosso Pai Celestial nos chama. E aí nós vamos para Jerusalém. E quando nós chegamos lá em Jerusalém, aí nós somos recebidos pelos nossos amigos espirituais, né? Pelos nossos parentes que já nos antecederam na jornada da vida, pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós. E quem não tem saudades dos avós, né? Eu confesso que não conheci meus avós, mas dos meus sogros, e de tios, de irmãos que já estão na espiritualidade, muita saudade. Pelo que eles representaram na minha vida, representam na minha família. E como a gente tem esse carinho por eles, eles têm reciprocamente o mesmo carinho por nós, né? Um pai que já nos deixou, entre aspas, esse deixou, porque ele continua conosco na nossa caminhada, dia e noite, noite e dia, não tem tempo para o Espírito. Quando você fala assim, ô João, dá uma ajuda aí, João é meu pai, né? Dá uma ajuda aí, porque eles conheciam muito de doutrina, então quando eu vou falar, eu falo para ele sempre, Fernandinho, fala, João, tu dá uma ajudinha aí, porque tu sabe que eu sou pequenininho ainda, né? Daí eu sinto que ele vem, que ele está conosco, né? Outro amigo muito querido, o seu Eugênio Cordeiro, tinha um vozeirão lá em Joinville, fazendo boas lembranças agora, eu sei que eles estão, né? Ele falava lá no, quem conhece lá em Joinville, a Sociedade Espírita de Joinville, fica ali na Rua Paraná, e na Getúlio Vargas tem a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, antigamente, eles botavam aqueles alto-falantes lá em cima na torre, na fachada da Assembleia, que era para obrigar todo mundo a escutar, né? Então aquele bairro todo escutava. Mas só que quando começava a palestra na Sociedade Espírita, aquilo incomodava, realmente incomodava, porque era um som muito alto. Mas quando naquela dia era a palestra do seu Eugênio, aí não tinha nada de problema, porque o homem tinha um vozeirão que se escutava também no bairro todo, sem precisar de microfone, de alto-falante, fosse lá o que fosse, né? E era muito gostoso a gente ver isso. Mas vamos ficar aqui, né? Para o Espiritismo, a frase "descia um homem de Jerusalém", então introduz uma poderosa alegoria sobre a jornada da alma, os perigos do afastamento dos princípios morais, o sofrimento como consequência, a crítica à indiferença e ao egoísmo e principalmente a exaltação da caridade como lei máxima de conduta. Caridade, aí a gente entra num aspecto importante na nossa vida quando a gente começa a estudar isso aqui, porque a caridade nos leva a uma palavrinha muito importante para a gente ter assim, não na nossa testa, né? Não na fachada, porque daí a gente não enxerga, né? Teria que ter um negócio assim que mostrasse para frente, que fala assim, renúncia, sabe? Quantas e quantas vezes nós não queremos renunciar, né? Porque nós temos os nossos chamados ideais, nossos sonhos, nossas lutas, e eu não vou deixar os meus sonhos para a tal ponto que eu vá socorrer uma outra pessoa.
né? Porque eu também tenho os meus sonhos, não é verdade? Mas essa doutrina espírita, ela pega pesado conosco, né? Sabe? Não é uma coisa assim tão fácil de a gente... Vamos programar assim agora no inverno. Que tal se a gente descesse até Jericó? Vamos dizer que Jericó é mais para frente que Jerusalém, né? E vamos levar uma cumbuca de sopa para os caídos na estrada, que tem tanta gente caída, né? Para os caídos na estrada. Vamos levar um agasalho, um socorro. E nós podemos até levar também uma palavra amiga. Aí tem gente que diz assim, mas a palavra amiga não aquece o físico, né? Precisa o cobertor. Também a sopa, que a sopa, uma sopa bem feita esquenta, né? Quer ver se você tomar sopa no verão, então começa até a suar, né? Então é assim, sabe? Caridade é muito mais além do que a gente imagina, muito mais. Porque nós ainda estamos aqui em Jericó. Nós não conseguimos enxergar a vida ainda como se estivéssemos em Jerusalém, tá? Mas nós vamos ver agora a seguir. Então, caridade como lei máxima de conduta e caminho para a evolução espiritual. A parábola do bom samaritano é um convite constante à prática do amor ao próximo em todas as circunstâncias da vida. E aí, nós, não sei se todos conhecem, tem esse livrinho aqui, é um romance, chama-se Renúncia. Aqui não pegou bem ali, mas o livro chama-se Renúncia. Creio que todos os irmãos conhecem, já leram, se não leram, tem na biblioteca. Tem três. E o Fernando sempre faz propaganda. Não sei, hoje ele não fez, mas ele é um grande propagandista da biblioteca. Tem quantos títulos lá, Fernando? Tem 3 volumes desse aí. 3 volumes desse aí. Mas ao todo na biblioteca tem quantos títulos? 1870. Não disse que falta livro para ler, tá? Né? E o Fernando, ele é muito legal. É para pegar por 15 dias, mas se atrasar, ele deixa mais uns dias ainda assim, tá? Então, a história de Alcione no livro Renúncia é bem mais complexa do que se possa imaginar. E aqui nós vamos ver exatamente isso que era a nossa intenção falar, da descida de Jerusalém para Jericó. Nós só estamos assim, sabe, vamos dizer assim, na ponta, vou até exagerar um pouco, do dedão grande do nosso pé, nesse pensamento da caridade. Mas ainda bem que já estamos ali, né? Já estamos fazendo alguma coisa. Porque caridade vai muito além daquilo que a gente imagina. Isso aqui nos oferece uma pequena visão do que nós somos como espíritos. Do que nós somos como espíritos. Não olhando a nossa vida como a plena vida, a vida material. Não. Eu tenho que olhar para mim como a plena vida, a vida do espírito. E eu tenho que me conduzir como um espírito. Estou apenas nessa escola, sabe? Mas eu saio dessa escola muitas vezes durante o dia, durante o repouso noturno, quando eu vou dormir. A gente viaja no tempo, no espaço. A gente vai de encontro ao nosso anjo da guarda, aqueles que, como disse, já nos antecederam na jornada da vida. Nós vamos nos encontrar com eles nos aconselham, eles falam, Luiz, hoje tu fez coisa errada, tá? Aí eles dizem como que era para fazer certo, mano, né? A mala rio é porque é mesmo, né? Aí eles nos dizem como que é para fazer certo. Só que quando a gente acorda, eu pelo menos nunca lembro, eu sempre falo para minha mulher, mas eu nunca sonho, né? Eu não lembro se eu sonhei, mas diz que todo mundo sonha. Então lá um belo dia você está diante de uma determinada situação e você sabe como agir naquela situação, porque eles já colocaram isso para você. Olha, vai surgir um problema assim, assim, esteja preparado, faça assim, assim, assado. Daí a gente se esquece. E lá na hora, quando surge aquele problema assim, assado que eles disseram, a gente fica bravo, a gente não é tolerante, a gente perde a paciência, a gente sai do rumo, né? E depois aí tem
Já é 6h35, minha nossa. E depois tem aquela tal de consciência. Aí você fala assim, não devia ter falado aqui. E aí nosso egoísmo e nosso orgulho, eles nos impedem de a gente ir lá e pedir perdão. Sabe? E é difícil pedir perdão. Quem já não passou assim, por esses instantes da vida de que é difícil pedir perdão, você não reconhece que errou. Tá? E sabe por quê que muitas vezes errou? Porque você não sabia como agir naquela hora. E daí a decisão errada. A Dete levantou o dedo lá. O Dete quer falar, Detinha. Você não sabe que errou. Mas aí você acorda que errou. Podia ter feito diferente. Sabe, você podia muitas vezes até ter colocado em risco a sua posição social, a sua situação financeira, mas em benefício de alguém que é precioso para você. Precioso. Mas você não desce. E é isso que renúncia vem nos falar. Isso é para a gente começar a exercitar isso, como espíritos que somos. Então, a história então aqui é bem mais complexa do que se possa imaginar. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz. Sabe o que é você chegar na glória e você renunciar à glória? Renunciar. Anjo amigo, fala Alcione. Eu tenho dificuldade de falar Alcione. Para mim é Alcione. O Divaldo é que inventou esse negócio de Alcione. Nem consigo falar, tá? Então vai como Alcione mesmo. Porque eu tinha uma amiga que se chamava Alcione. E eu me acostumei a falar Alcione. Então ela fala para o seu mentor espiritual. Na espiritualidade, logicamente. Ela também um espírito. Deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Ou seja, ela está pedindo permissão para reencarnar ao seu superior no mundo espiritual. E a grandeza. Ele fala assim para ela: mas teus trabalhos no sistema de Sírios é um planeta, um mundo bem mais adiantado. Mas teus trabalhos nos sistemas de Sírios, não estás cooperando com os benfeitores? Aí ela responde: se possível, acrescentou a jovem com emoção, desejaria interromper essas pesquisas que me falam gratamente à alma, mas retomá-las no porvir. Retomá-las no porvir. Em uma outra oportunidade. Depois de cumprida uma missão. Mas ela já estava em Sírios. E ela pede permissão para voltar à Terra. E ele então fala: sentes-te bastante forte, pergunta Antênio, para assumir tão grave compromisso? Olha o alerta que o mentor espiritual está falando a ela. Sentes-te bastante forte, pergunta Antênio, para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Então pensa que agora chegar tipo assim, lá no alto, né? Para nós que somos mais pequenininhos aqui, cheguei lá na colônia Nosso Lar, mas eu não preciso mais reencarnar, já me dão permissão de ficar por lá, né? Estudando, se aprimorando para ir para uma colônia mais elevada, tá? Estou só no Nosso Lar, mas ela estava em Sírios, né? Aí, será que eu vou ter que voltar para cá? Não, para, né? Quero ir para frente, tá? Então ele diz que numerosos irmãos também pediram missões, mas falharam nas missões e voltaram onerados de 1000 problemas. Então não pensa porque agora eu já sou um espírito com uma certa luz, que eu vou reencarnar na Terra em função de um determinado desejo meu de colaborar com alguma coisa.
coisa. Ah, mas eu já sou evoluído, nada vai me atingir. Nada vai me atingir. Olha o teu orgulho. Tá? Nós mergulhamos num planeta cinzento, um planeta pesado. E nós vamos conviver com esse, no meio dessas pessoas, dessa gente, da estrutura desse planeta. E podemos cair. Mas isso não pode, Luiz. Bom, eu li aqui no livro Renúncia. Eu li aqui. Que muitos caem, né? E voltam onerados. E eu pego assim um exemplo daqueles que voltam sem acréscimos, mas com mais vantagens ainda, o nosso irmão Chico Xavier, né? Porque que ele foi tentado, foi. Foi ou não foi? Quem leu a história, né? Ouviu o filme, se interessou na vida em conhecer Chico, quanto que ele sofreu desde pequenino, como jovenzinho, na sua mocidade, e suportou tudo. E foi o Chico chamado Francisco Xavier, que quando desencarnou, vocês sabiam disso? Que quando Chico desencarnou, os anjos do Senhor queriam ver essa passagem, o desligamento, né? Eu já falei isso aqui. Já ou não? Acho que não. Não? Eles vieram das esferas superiores para estar ali, que nem quando a gente vai no sepultamento, né? Estamos lá na capela, tal, lá, e eles queriam ver esse desligamento do espírito Chico Xavier da carcaça, né? Ver Chico saindo, subindo, né? E eles estavam todos ali numa conversa muito elevada, tal, e alguém falou: olha, está se aproximando a hora, vamos nos acalmar, vamos prestar atenção. Aí ficou todo mundo em silêncio, só que ninguém viu nada. E eles eram espíritos, né? Estão vendo espíritos, não estão vendo gente, né? Quer dizer, estão vendo gente, claro, mas eles estão vendo os espíritos que estão ali. E se o Chico se desliga, ele é o espírito. Aí ele ficaria talvez por ali, cumprimentando os espíritos ali presentes, né? O seu anjo da guarda, tá? Oh, como é que vai? Que bom revê-lo, tá? Só que ninguém viu nada. Foi um foguete, sabe? Um foguete. E aí eles se perguntaram: onde está o Chico? Onde está o Chico? Ninguém soube responder. E até hoje não se sabe onde está o Chico. Não se sabe. Chico era um espírito tão evoluído, né, que ele está numa esfera que nós ainda não conseguimos alcançar. A sua missão. Dizem que agora eles estão trocando, né? Vem Emmanuel e Chico fica lá orientando Emmanuel. É pequenininho ele, né? Mas isso é conversa. Vamos continuar aqui. Então, sente-te bastante forte. Ele disse que muitos voltaram, pediram para voltar para alguma missão que gostariam de fazer e voltaram assim, onerados, retardando assim preciosas aquisições. Daí a instantes, chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Fica imaginando assim esses espíritos. Reduzida caravana, pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Um dos seus componentes, depois de fitar a vastidão do céu, olhando, né, a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio interrogando: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Quem é? É Alcione, que se propôs a novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Aí, para você saber por que ela pediu isso, tem 3 livros lá, né? É só pegar o romance lá e ler, né? Como é que eles falam assim, mas dá um spoiler, né? Não tem spoiler, né?
Já falei que Alcione é um espírito de luz que voltou para cumprir uma missão, ajudar alguém na Terra. Agora o resto está no romance, né? Romance de Emmanuel. Tá? Então, isso eu fiz essa colocação assim para mostrar que é muito mais do que nós imaginamos quando nós falamos caridade. É muito mais, sabe? E até que ponto, muitas vezes, se um espírito como Alcione, estando já nas esferas superiores, renuncia a novas missões, não em esferas na Terra, mas em missões mais elevadas ainda, renuncia para ajudar um irmão caído? Quando nos chama a atenção os nossos compromissos? Será que nós estamos cumprindo com todos eles? Né? Estamos na Terra, aprendendo. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha intenção de falar sobre o valor da caridade. Eu não vou deixar de levar um alimento, não vou deixar de levar um agasalho, mas só para alertar que é muito, muito mais do que isso. Tá? Muito mais. E às vezes nós passamos batido. Passamos batido, né? Não percebemos que ela está ali do nosso lado. Aquele momento que Deus, que Jesus te colocou para você ser o agente, e você não foi. Porque daí, mas daí não, mas Alcione não fez isso, mas daí. Vou dar um nomezinho só para vocês, vão encontrar lá no livro. Carlos que se vire. Né? Que se vire. Fez, agora se vira. Né? Não é? As coisas não são assim para nós alcançarmos a perfeição. Porque o nosso exemplo é Jesus. A gente talvez não precisasse nem estar falando de livro do Espírito, de Evangelho, de a parábola do bom samaritano, né? Porque o exemplo está, Jesus é o nosso exemplo. Tá? Então, só posso dizer para vocês, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fica até a próxima vez que a Márcia me convidar. Né? Hoje passou rápido. Uma curiosidade assim, só. É curiosidade mesmo, brincadeira. Por que Jerusalém e Jericó? Né? Não era essa a intenção, né? Nós estudamos a parábola, nós sabemos que não era a intenção, mas só uma curiosidade. A diferença de altitude entre Jericó e Jerusalém, por isso que Jesus fez essa parábola, para que Jesus falava tudo por parábolas, né? Aquele povo. E essa parábola eles compreenderiam, porque era real ali, né? A diferença de altitude entre Jericó e Jerusalém é significativa. Jericó está situada no Vale do Jordão, a aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar. Enquanto Jerusalém está localizada em um planalto a cerca de 760 metros acima do nível do mar. Olha a caminhada, descer de Jerusalém para Jericó. Mas eu acho que nisso tudo, porque naquele tempo não tinha 4x4, né? Era na base da sandália mesmo, porque nem tênis para caminhada tinha, né? Aqueles especiais para caminhar, era a sandália mesmo. E quando a sandália ficava toda ruída, né, pela estrada ruim que era, cheia de pedras, e os tropeços, e os assaltantes, os perigos, né, da estrada. Então, essa caminhada era difícil e ainda era descida. Beleza, né? Tudo que desce vai só rolar, né? Mas a estrada era perigosa. Mas agora você tem, assim, de repente você está lá em Jericó e você sonha, como será essa vida lá em Jerusalém? Ou eu já era de Jerusalém, mas eu pretendo voltar para Jerusalém. Mas e agora? Subir de 250 metros abaixo do nível do mar, subir, chegar ao nível do mar e subir mais 760 metros, né? Montanha acima, de sandália, a pé. Essa é a nossa caminhada, a jornada do Espírito. É difícil,
mas nós fomos criados para o quê? Para a perfeição. Rumo a Jerusalém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Falta a prece de encerramento. Ai, é verdade. Então, fechamos os nossos olhinhos e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos assim reunidos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por esse maravilhoso momento que Tu nos deu, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, confraternizando, nos abraçando e nos aprendendo, Senhor, cada vez mais um pouquinho, para que a gente possa seguir firmes nessa caminhada em busca da nossa evolução espiritual. E não nos cansamos de pedir, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, pois Tu sabes o quanto nós somos pequeninos ainda, e o quanto nós necessitamos, Senhor Deus, da Tua mão estendida sobre as nossas vidas, para que nos momentos de queda, de fraqueza, Senhor, Tu nos levante, Tu nos sustente e nos mostre, Senhor, o caminho que precisamos seguir e prosseguir. Pai, abençoa todos os Teus filhos e filhas que não puderam estar aqui conosco nessa noite. Onde quer que estejam, Senhor, recebam a luz do Teu santo, maravilhoso e divino amor, Senhor. Abençoa nossos familiares, todos aqueles, Senhor, que são a nossa família terrena, que não está aqui, por motivo outro, Senhor, sejam alcançados pela graça do Teu amor. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, Senhor, que passam por grandes lutas, por dores que às vezes nem conseguimos imaginar, mas que nesse momento, Senhor, essa paz que nos envolve, essa luz que está aqui conosco, alcance também, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, essas crianças, Senhor, iluminando cada filho, cada filha, Senhor. É o que nós te rogamos assim, em nome de nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.